Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast que a gente fala muito sobre suplementos e sobre a vida. E hoje a gente queria refletir muito sobre a vida da mulher, que mediante tantas demandas, tantas atividades, precisa de um equilíbrio, né? Nem fale, né? É que a gente... Oi, Ana, oi. Oi, cansada. Estava aqui atropelando as coisas, né? Que normalmente a mulher faz. Mas o que a gente ouve muito, né? É tudo isso. Faz muita coisa, muito cansaço, não tenho tempo para mim. Às vezes... O estresse bombando. O estresse bombando. Então, o que as farmas, pensando nas mulheres... Podemos fazer. Hoje nós vamos falar sobre uma linha de produtos que são produtos pensados na saúde feminina, nas suas diferentes fases, para que nos ajude a enfrentar o dia a dia com as nossas tarefas, com os nossos desafios, com as principais dores das mulheres, porque a mulher é um bicho, né, que passa por diversas fases. A gente vive a adolescência, depois, né, a Lisa. E nenhuma delas é fácil, né? Você falou de bicho, eu lembrei da Rita Lee. Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Né? Realmente. Então, ela tá vivo ainda. E continua vivo. Né? É a menarca, depois é a mulher adulta, filhos, menopausa. Então, são diversos ciclos que nós vamos enfrentando com o nosso corpo e tendo que lidar com todas as nossas tarefas do nosso dia a dia. Não é isso, Sim. Meninas? Acho que nessa rotina intensa que a gente vive todos os dias, alguns pontos eles se destacam mais do que talvez sejam dores mais gerais, né? É claro que cada mulher com a sua realidade, com a sua rotina, tem as suas demandas específicas, mas algumas coisas conversam entre quase todas, né? E, enfim, a linha foi desenvolvida pensando em abranger o máximo possível esses pontos. É sobre isso, né, Sofia? Então, vamos começar com... Eu gostaria de falar o primeiro que foi, né, a parte dela, que já sabe, né, a Queen dos tópicos todos. Pessoal, então a gente... É uma queixa muito grande com o estresse, com o dia a dia, as mulheres terem infecções urinárias, terem candidíase de repetição. Isso está relacionado à imunidade, está relacionado a cortisol. Então, pensando nisso, o que nós desenvolvemos? Uma espuma. E até higiene, né, Ana? Oi? Até a higiene. Sim, uma espuma para higiene mesmo, porque ela pode ser usada diário. Só que, além dela ajudar na prevenção, ela pode ser usada diariamente, que é uma formulação com probióticos para a gente manter o equilíbrio da microbiota da vagina. Ela tem, além de tudo, óleo essencial de melaleuca, que é considerado um antifúngico natural, um antibactericida também natural, né? E ela tem a tintura de barbatimão. Isso, tinha esquecido, de barbatimão, que ajuda também a fechar essa formulação com um efeito adstringente, com um efeito também preventivos de infecção. Anti-inflamatório. Então, para cuidar da nossa flora vaginal em todos os sentidos. E quando nós estamos estressadas, ansiosas, ou comemos menos ou mais, comemos mais açúcares, principalmente. Quase nenhuma mulher faz isso. Nada isso, porque nós temos um negócio que chama menopausa, TPM, e aí dias normais da mulher, e aí você extrapola que o doce dá um conforto, e isso faz mudar o pH vaginal. Certo? Então, você ajuda muito o que a Ana falou para ter esse equilíbrio, tá certo? Então, manter umidificada, higiene, mas principalmente a flora, tá? Que são as bactérias acho que muitas vezes e esse pH. A somatização da mulher acontece onde é o símbolo do feminino também, sim, né? Então, assim, a gente vê muito essa crescente de vaginose, candidíase, afecções realmente ali da parte íntima, porque a somatização é emocional, é a rotina corrida, é a falta de bons hábitos em várias vertentes. Sim. Então acho que é um cuidado pro que é o símbolo, talvez, da mulher, que é onde somatiza muita coisa, né? É isso, é sobre isso, né? E como também a gente não tem estresse... Não, exatamente, exatamente.
Quase nada. Nós pensamos isso, nós pensamos uma formulação onde a gente trabalhasse essa questão do cortisol, né? Então, quando a gente está em momentos de Gente, vocês sabem estresse... o que é cortisol? Hã? Então explica, Nixie. É um hormôniozinho que se altera. Nós temos normalmente. Ele existe, é bom, Ele importante. existe, é bom, Se Deus criou, é importante. porque existe. E, Isso. pô, é bom. E ele varia, tanto é que quando a gente vai fazer exames, né, pede cortisol de manhã, à tarde e à noite, cortisol salivar, tem várias medidas também que pode ter esse doseamento para ver como anda, principalmente ligada ao estresse. Tá? O poder, inclusive, de irritabilidade, tá? que nós temos, que é homem também, viu? Não é só mulher, mas aqui especificamente a nós. Então, quando você tem isso exacerbado por N motivos, por excesso de trabalho, excesso de preocupação. Eu vou mudar aqui, gente, porque esse aqui é o nosso equilíbrio, tá bom? Aqui, fica quietinha aqui. Lidar com nossos dias. Então, o cortisol, até chegamos ao ponto de querer esganar alguém, que ele faz isso quando ele está muito exacerbado, desequilibrado, nós pensamos, as farmas aqui pensou, em desenvolver ativos, uma composição com substâncias que vão ajudar a fazer essa modulação, esse equilíbrio. E um deles é a ashwagandha. A ashwagandha é um ginseng. O ginseng, tradicionalmente, há milhares e milhares de anos, já tem esse conceito, esse poder de trazer, é um nome bem diferentezinho, que é adaptógeno, que é equilibrar o nosso corpo. E o ginseng indiano tem muito, que é o ashwagandha, ele tem muito esse poder, né, Ana, de deixar a gente mais tranquila, mais, sabe assim, mais no retinho. Assim, é equilíbrio mesmo, né? Equilíbrio, para que a gente lide melhor com as circunstâncias. Sim, a gente chamou essa formulação de imunocortisol, porque ele ajuda no controle do cortisol, que o Eunice acabou de explicar para vocês, que quando ele está... o cortisol é importante, como a Sofia colocou, porque é o que nos dá disposição, nos dá energia, mas quando a gente está vivendo momentos de muito estresse e esse cortisol muito alterado, começa a imunidade baixa, você começa a ter lá as infecções, né, femininas, né, principalmente candidíase, vaginose, compulsões, tá? Então a gente melhora a imunidade e ainda a gente controla o cortisol. Então essa fórmula foi pensada exatamente para o modelo de mulher atual, que tem que cuidar de casa, que é casada, não tem tempo para ficar doente. Não tem tempo para ficar doente, perfeito. Então foi uma formulinha, a gente tem vários outros ativos, mas um dos principais é a ashwagandha dentro dessa formulação. O Crocs Ativos é um ativo que ele trabalha muito a compulsão, porque a gente, no estresse, a gente tenta a fuga e nos compensar, né, de alguma coisa, mas que isso às vezes não é legal. O consumo, por exemplo, excessivo de açúcar, né? Então o Crocs, ele modula essa compulsão, essa ansiedade que está presente nessa formulação e também. Quando a gente fala de compulsão, a gente não fala só de comida, tá? Porque às vezes até de compra. Você quer extravasar de outra maneira, você vai lá e quer comprar as coisas, tá? Sem ter necessidade. Então, faz vários carrinhos. Faz vários carrinhos, tá certo? Então, é isso que a gente fala. A compulsão também traz o cortisol desequilibrado, traz essa descompensação. Eu acho que talvez é uma forma de equilibrar para você não ter que procurar esse equilíbrio em outras coisas, né? Esse bem-estar, o vazio ser preenchido com outras coisas, porque esse vazio nem acontece realmente, ele modula essa questão de realmente equilibrar o emocional de fato. E acho que é interessante que a Ana falou da parte da espuma de limpeza que faz a questão íntima, e como ela disse em outros episódios já, que a gente sempre tem que ter a comidinha interna e a comidinha externa, né? E pensando nisso, um bom mix de probióticos também é muito importante para essa mulher, né? Sim, porque com certeza, se ela vive num momento de estresse, não tem uma alimentação adequada, o que acontece com o intestino? Não está equilibrado. Então, a microbiota, que é o equilíbrio dessas bactérias boas que deveriam estar em equilíbrio, ela não está. E essa descompensação, como a Eunice também já falou em outros episódios, o intestino, ele é
ele é onde a gente absorve todos os nutrientes, né? E às vezes a gente pode ter entrando coisas no nosso corpo que não deveria, né? Como às vezes a gente não está conseguindo absorver aquilo que a gente deveria. Ou não produz substâncias que tem que produzir. Também. Então, um mix de pensando, já vamos entrar então num outro produto, né, que é o nosso Probiofeme, que nós pensamos num mix de probióticos específicos para trabalhar tanto o equilíbrio da microbiota intestinal quanto a microbiota vaginal. Esse eixo intestino, Isso, parte íntima, né? Perfeito. E um plus ainda muito que nós colocamos ali, o cranberry. Então, o cranberry, ele é um consagradíssimo para evitar infecções urinárias. Além de tudo, ele é um poderoso antioxidante. Então, essa formulação, ela ficou top para melhorar a imunidade, né? Modular toda essa parte. Modular, isso aí, a modulação de intestino, modulação da microbiota vaginal e também a prevenção de infecções, além de um alto poder antioxidante. É isso. Então, é pensar em tudo. Para cuidar da mulher. Em diferentes fases, Sim, porque se a gente também vive um momento de grande estresse, a gente tem uma vida, né, com várias tarefas, o que acontece também? Um outro produto que nós desenvolvemos, qual que é a outra frente que a gente sofre muito? O sono, né? E aqui, mais uma vez, a gente coloca a importância de um sono tranquilo, de a gente conseguir entrar naquela faixa do sono que a gente chama do sono REM, que é o sono do descanso. Baixar o cortisol. É quando a gente dorme que faz a limpeza toda, né? Sim, então, assim... tudo acontece durante o sono. Eu não dormi bem essa noite, dormi poucas horas essa noite, mas enfim, não dá nada, vamos lá para outro dia, mas não é assim. Isso daí, mais uma vez, você pode não sentir aquele malefício agora, mas a longo prazo a conta chega. Então, os processos acabam não acontecendo com tanta eficácia, a hora que você vê, tá somatizando com cortisol aumentado, aí gera compulsão e vira aquele fluxo, né? Aquela bola de neve onde tudo vai perdendo o controle da situação, realmente, isso, né? E principalmente quando chega lá eu falo isso, porque inclusive eu já até passei, né, gente? Mas no período do início da menopausa, a perimenopausa, e na menopausa é muito comum ter esse desequilíbrio do sono. Dorme menos, acorda de madrugada, entendeu? Então, equilibrar o sono, ter uma boa noite, relaxar, porque às vezes também a gente encontra pessoas que dormem picadinho. E acorda cansado daí. E acorda cansado, porque acorda de hora em hora, tá? Então, ou não descansa, dorme aquele sono leve que parece que você fica ali lembrando, parece que e continua trabalhando. Sim. A mente continua trabalhando. Coitada da mulher, não descansa nem quando dorme, coitadinha. Coitada de nós, né? Tá? Então, o sono bem cuidado, bem descansado, isso favorece um dia melhor. Pensamentos, né? Você começa a produzir melhor através do seu pensamento também. E o grande diferencial nessa formulação que nós pensamos, né, para o sono, é que ele é uma formulinha, uma cápsulazinha sublingual. Então a gente coloca embaixo da língua, ele é um blend de aminoácidos. Então, se você ainda dormiu ali 4 horas, sabe quando a gente acorda à noite parece que não consegue dormir? Pode colocar uma outra cápsulazinha sublingual para a gente induzir novamente ao sono. Então não tem nada que no outro dia você vai ter ressaca, então aquela coisa que você acorda assim, parece que ainda você está sob efeito, não, porque ele é uma formulação. São substâncias naturais que nós já temos no nosso corpo. Esse é o grande diferencial, né, Eunice? Porque nós vamos otimizar aquilo que nós já temos, né? Suplementar aquilo para corrigir, para a gente conseguir ter um sono melhor. Então essa formulação ela é rica em vários aminoácidos, substâncias que vão ajudar a gente ter um sono reparador, um sono de boa qualidade, para que a gente possa também ser produtivo no outro dia. Sim. Né? Esse composto, nós precisamos ser produtivas. Quase nada, né? Esse composto noites de sono, que é o nome dele, ele foi realmente chegou com essa estratégia
realmente pra gente conseguir cuidar do seu sono antes de você deitar, né? Pegando no sono mais facilmente, manter-se dormindo com mais qualidade e acordar mais descansado. Mas é uma coisa muito importante que não tem nada que a gente possa indicar aqui que gera dependência, que gera realmente a questão da será que eu vou conseguir ficar sem ele depois? Nada do que é natural gera esse tipo de situação, de dependência, de, enfim, não conseguir desmamar depois e assim por diante. Então são coisas que vão cuidar, que vão agregar, que vão trazer uma qualidade maior, mas que você pode usar com total segurança, que quando você quiser parar, que tiver, olha, já passei pela menopausa, estou dormindo bem agora, não precisa mais utilizar, mas é que é um cuidado para aquele momento onde você está com aquela dificuldade com o sono, você ter uma boa noite de sono, realmente, né? E também, a gente está falando aqui da mulher, Sim. tá? Qualquer pessoa pode usar, Sim. certo? Então, não especificamente para a mulher. Hoje o nosso bate-papo é sobre nós, né, em diferentes fases da vida. Mas o homem também, se o seu marido não dorme, dê para ele, não tem problema. É interessante que, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, a gente não pode dormir tão profundamente, mas tem o direito de descansar, né? Então você consegue dormir não a ponto de, nossa, apaguei, enfim, capotei. É uma coisa que traz um sono mais reparador. Mediante o que você tem de realidade ali, traz um sono que você descanse mais. Então não necessariamente, eu não consigo dormir, só por isso vou estar lá. Não, eu quero ter o melhor sono que eu posso dentro das condições que eu tenho. Ele já entra como um bom aliado também, né? Ele não desliga totalmente o cérebro, ele restaura o bom sono, Exatamente. o equilíbrio. E a cereja do bolo, né, nós colocamos um ativo, né, Sofia, que é o curcufen, que é um tipo de cúrcuma, que o que é muito importante a cúrcuma nessa formulação? A cúrcuma tem uma ação protetora anti-inflamatória neurológica. Então, a Sofia acabou de dizer que é durante o sono que a gente faz a limpeza, né? Então é como se fosse mesmo aquele Caminhão de lixo passando. caminhãozinho de lixo passando que vai jogando tudo que não, né, nós não precisamos fora. Então o curcufen vem finalizar com isso nessa formulação. É uma dose pequena, porque ele é lipossomável. E a via sublingual tem uma ação maior, né? Tá? Não tem gosto. Então é fácil. Então a gente conseguiu uma cúrcuma de ação realmente muito efetiva numa dose pequena, porque tem alta tecnologia envolvida na produção desse ativo. E a via sublingual tem uma absorção muito melhor, muito maior também. Então, rápida, assim, né? Então, eu vou tomar 3 horas antes de dormir. Não, você pode tomar alguns minutinhos ali que já vai ter uma ação legal também. É isso. E aí, entra naquela contradição. Vou dormir ou vou usar minha libido, né? aqui você pode ter os dois, entendeu? Libido antes, depois dorme. Exatamente, você cuida de tudo, todos os pontos. Você fica feliz e deixa também, né? Então, É sobre isso, Sofia, porque a grande queixa da mulher é o quê? Com a atividade é unânime, dia a dia, basicamente, né? É unânime, é o quê? Libido baixa. É cansaço. Quando eu pergunto pra uma mulher, sua libido tá bom? E ela responde, tá. Sabe quando você nem sabe o que se fala mais? Porque não é normal isso daí, entendeu? Não cheguei nesse ponto. Porque realmente é uma queixa muito comum. E é uma queixa muito comum em qualquer idade, tá? Porque hoje a gente vê jovens, tem vontade. Não tem vontade, eu olho assim e falo, como assim? Depois que começa é bom, mas até começar... Até começar tem preguiça, tá cansado, tá? Então, o despertar esse desejo junto com o seu parceiro, parceira, que seja, é importante. Sim. Tá? Mas na grande maioria das vezes é falta também de nutrientes E de uma rotina saudável, uma né? rotina mais saudável para que isso aconteça. Que é de que uma nem eu forma falo, boa. como que você vai ter libido se você não dorme bem, se você não tem energia durante o dia, se você, por exemplo, tem uma afecção ali íntima que você vai sentir dor, vai sentir desconforto, Sim. não tá tranquilo com o odor que tem na região. Então, assim, é muito importante que tudo esteja ajustado para você conseguir ter a libido também, né? Sim. Não é simplesmente ter o desejo. O controle também hormonal faz muito, né? Principalmente da mulher que está lá, ou antes ou pós um filho, tá? Que isso né, dá uma mexida muito a parte hormonal, quanto na perimenopausa ou na menopausa, já que aí desequilibra de vez, aí cai tudo, gente. Tá? Então tem que fazer. Né? Que incentivo. Que incentivo. Calma, você vai chegar, vai ser dar bem cuidado, então vai ser surpreendendo. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Como eu gostaria, né, Ana? Eu principalmente, poxa,
né? Eu fiz a minha suplementação hormonal, fitoterápica na época, e que me ajudou muito nisso aí. Mas é algo que E pega. cada dia melhora mais as coisas, né? O que Sim. tem hoje talvez não tinha, né? Sim. E todas essas fases, né, da mulher, a gente sofre com a questão da libido, né, meninas? Então, pensando nisso que nós pensamos. Meninas e meninos, né? Porque os maridos podem estar nos ouvindo. Pode encaminhar aqui. indiretamente esse vídeo pra sua parceira, como quem não quer nada. Então, essa formulação foi pensada para todas as fases, tá? Para ajudar mesmo, estimular nessa questão da libido feminina, para que você consiga também, porque isso é importante também no relacionamento, né? E na sua própria qualidade de na vida, qualidade de vida. Então, essa é uma formulação importante para melhorar a qualidade de vida mesmo dessa mulher, tá bom? O que mais, meninas? Eu acho Ai, Acho que eu já acho estamos bem que- equilibradas. Eu acho que sim. Se você tiver um cortisol equilibrado, uma boa noite de sono, a parte íntima em dia e a libido boa, perfeito. que venham as batalhas. venham as Estou batalhas. pronto para vencê-las. Mas é isso, é trazer para vocês as possibilidades de ter uma vida mais saudável, equilibrada. Nós temos sempre muitas coisas a serem feitas. Eu sempre falo nos atendimentos também que não precisa ser tudo, mas a gente tem tudo isso para fazer mesmo. Mas quando você suplementa, você sabe, tem uma alimentação mais equilibrada, faz uma atividade física. E eu sempre tenho um parâmetro comigo. Faz aquilo que você gosta, não o que está na moda às vezes. Sim. Aquilo que você vai conseguir de atividade física, manter pro resto da sua vida. Porque nós vamos continuar vivendo. Então, faça aquilo que você queira fazer de uma forma mais leve, mas tenha uma continuidade. Beba água, que é importante, mas use suplemento. E acho importante. Use suplemento, porque isso faz uma diferença medonha na nossa vida. É importante reforçar que a gente é tão treinada para só pensar em emagrecer e cuidar da parte estética, que a gente esquece de entender os sinais do nosso corpo. Então, assim, a vida não é só lutar pelo peso. A vida é você ter uma libido boa, é você ter uma boa noite de sono, é você ter uma parte íntima equilibrada, porque ninguém merece ficar todos os meses com infecção de repetição, e ter o emocional equilibrado. Então, assim, que a gente possa olhar um pouco mais pra gente, o que a gente precisa pra viver bem. Porque, que nem eu falo sempre, se Deus quiser, vou viver mais 50 anos, pelo menos. Como que eu quero viver? Não é com essa vida arrastada que a gente leva muitas vezes, né? Então, viver com qualidade é muito diferente de somente estar vivo, né? Então, que a gente possa lutar por isso, pra gente poder viver com qualidade Sim. mesmo. Isso aí, Sofia. E sermos felizes. Que É isso? sobre isso, pessoal. Então, olha, todos os suplementos que nós falamos hoje, você encontra lá no nosso site. Então, se você se identificou com aquilo que nós falamos hoje, Sim. vai lá no nosso site e nos acompanhe para os nossos próximos. Nosso time está à disposição para orientar, a gente está à disposição para orientar todo mundo, e eu quero todas as mulheres bem equilibradinhas, hein? É sobre isso. Até a próxima, gente. Um beijo. Beijo.